Boa tarde, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje nós estamos num dia e num horário um pouquinho diferente, mas eu não podia deixar a semana passar sem trazer esse conteúdo aqui para vocês. Mas na semana que vem tudo volta ao normal, as lives voltam às terças e quintas às 20 horas. Foi só um pequeno contratempo, por isso a live está sendo hoje, mas na semana que vem toda a programação volta ao normal, tá bom? Terça e quinta, às 20 horas aqui pelo Instagram, as nossas lives. Eu falei aí no Stories, né? Acho que cheguei a comentar na quinta-feira também, que o tema de hoje é sobre como ser constante no processo de emagrecimento. Se você quer aprender a se manter focado, se você quer começar o seu processo de emagrecimento e não desistir, fica comigo até o final da live, que eu separei 4 passos, 4 dicas super importantes que, se vocês colocarem em prática, vocês nunca mais vão começar o processo de emagrecimento. Na verdade, não, vocês vão começar, para quem ainda não começou, mas vão conseguir concluir, vão conseguir chegar nos seus resultados. Então, gente, fica comigo até o final, porque, como eu falei, são 4 dicas. A live de hoje vai ser até um pouquinho mais rápida, mas com conteúdo super legal, super interessante e bem prático para vocês colocarem já em prática assim que a live terminar, para manter o foco total e não desistir do processo de emagrecimento de vocês, tá bom? Então vamos lá. Muitas, né, são as pessoas que iniciam um processo de emagrecimento e não só, até tem um outro objetivo, iniciam alguma coisa na sua vida e por algum motivo elas desistem. Por algum motivo, elas simplesmente abandonam. E não é porque elas não começaram ali focadas, não é porque elas realmente não queriam aquilo ali. Quando a pessoa decide começar algo, é porque ela quer. Ela quer aquilo ali para a vida dela. Mas alguma coisa acontece ali no meio do caminho que faz com que a pessoa ela desista, faz com que a pessoa ela retroceda. E no processo de emagrecimento, ele é muito comum. É muito comum com que a pessoa ela começa e daqui um tempinho ela para. E aí a gente pode entrar em diversas vertentes, né, sobre quando a gente fala de dietas super restritivas, em que a pessoa ela não consegue manter aquele padrão alimentar e por isso ela desiste. A pessoa ela optou ali por fazer um tipo de alimentação, ela quis fazer jejum intermitente, quis fazer low carb, e por não conseguir manter, por não conseguir se adaptar, ou até mesmo não saber fazer da forma correta, ela foi lá e desistiu. Essas são algumas vertentes, mas a que eu vou falar aqui com vocês hoje se aplica de uma forma mais geral, ou seja, independente da estratégia que a pessoa ela escolhe, ela simplesmente vai lá e desiste no meio do caminho. É sobre essa desistência que eu quero falar com vocês. Porque às vezes a pessoa ela até faz lá do método certinho, começa a sua reeducação alimentar, começa modificando os hábitos, mas no meio do caminho ela para. Ela não consegue manter foco, ela não consegue ter disciplina naquela decisão que ela tomou. E é sobre isso que a gente vai falar aqui na live de hoje. E por quê, gente? Somente querer alguma coisa não resolve. Não adianta você querer muito emagrecer. Não adianta você querer muito chegar no corpo ideal, no peso ideal. Só querer não resolve. É preciso que você tome uma decisão. É preciso com que você tenha uma decisão consciente, que você realmente entenda o porquê que você decidiu fazer a sua reeducação alimentar, do porquê você decidiu entrar nesse processo de emagrecimento. Buscar entender os seus motivos faz total diferença. Porque às vezes a pessoa simplesmente fala assim: eu quero emagrecer, eu preciso modificar a minha alimentação, mas ela ainda não entendeu o porquê disso. Ela não separou nem os motivos pelo qual ela quer emagrecer. Então, simplesmente querer, gente, só querer não adianta. Só querer não é o suficiente. É preciso, como eu falei, tomar a decisão
E a partir do momento em que você decide, você precisa elencar, você precisa estabelecer quais são os seus motivos, o porquê você quer emagrecer, o que você deseja com isso, o que você quer alcançar, para onde você quer ir. Porque se você não sabe para onde você vai, se você não sabe exatamente o que você quer, se você não tem isso muito definido, como é que você vai traçar os seus objetivos, as suas metas? Como é que quando der aquela desestabilizada, a gente vai falar um pouquinho aqui na live ainda, quando você der aquelas vaciladas, você vai continuar se mantendo motivado? Porque você vai olhar para onde? Para quais motivos você vai olhar para dizer assim, caramba, eu quero tanto isso aqui que eu não vou desistir. Eu vou continuar aqui focado, independente do que aconteceu. E os motivos, gente, são individuais. É de cada pessoa. Você precisa olhar para a sua vida e ver o que te motiva a chegar no peso ideal. O que te motiva a modificar a sua alimentação? Às vezes, é aquela calça que está lá no seu armário que há tempos você já não consegue mais usar. Ou talvez seja ter mais disposição para brincar com os filhos. Talvez você chega tão cansado do trabalho, tá tão indisposto, tá, tão sobrecarregado que você não consegue passar uns minutinhos ali brincando com seu filho. Porque dá dor nas costas, o joelho também começa a doer, você tá estressado, você não tem paciência. Ah, Nutri, mas como assim? Chegar no corpo ideal tá relacionado com o meu estresse, com o meu nível de paciência? Sim. Emagrecimento também está relacionado a diminuir os níveis de estresse, os níveis de ansiedade. Então, você não consegue ter aquela paciência, estar disposto para brincar com o seu filho, ou então para se relacionar com o seu parceiro. Às vezes você não tem vontade, não tem disposição, e tudo isso está relacionado com o excesso de peso. Então, tudo isso aí que eu acabei de falar com você e outros motivos, né, como eu falei, é bem individual, podem fazer parte dessa sua listinha. Você tem que definir quais são os seus motivos, o que vai te motivar ao longo de toda essa jornada para continuar ali focado. Como eu falei, para todas as vezes que bater o desânimo, para todas as vezes que você der aquela vacilada, você olhar ali para aqueles motivos e falar assim, não, eu ainda preciso alcançar esses motivos aqui. Eu ainda não tô 100%, eu ainda não consegui colocar aquela calça, colocar aquele vestido. Não, ainda não consegui alcançar o que eu quero. Então eu não vou desistir, eu vou continuar aqui focado. E uma coisa que é super importante, gente, tudo o que você for fazer relacionado ao seu processo de emagrecimento, à sua mudança de hábitos, tem que ser feito por você. Porque às vezes, o que acontece? A família, os amigos, o parceiro vira e fala assim, fulano, eu acho que você tá um pouquinho acima do peso, hein? Eu acho que você precisa emagrecer. Então, portanto, as pessoas falarem, a pessoa acaba falando assim, não, então eu vou fazer uma dieta aqui, então eu vou fechar a boca para poder perder peso, porque tá todo mundo falando. Enquanto essa decisão não for sua, enquanto as escolhas não forem suas, o processo de emagrecimento ele não vai acontecer. Você até vai iniciar, mas aí a gente vai entrar no que a gente acabou de falar aqui no início da live. Você vai começar e você vai desistir. E por quê? Você começou pelo motivo errado. Você começou porque os outros falaram para você e não porque a decisão ela foi sua. Por isso, é importante tomar uma decisão consciente do processo de emagrecimento. Você precisa entender o que vai funcionar para você. Esquece um pouquinho o que o vizinho fez, o que os amigos fizeram. Isso agora não é importante. O que importa é o que funciona para você. E para você saber o que vai funcionar para você, você precisa se autoconhecer, fazer uma autoanálise. Isso é importante, porque se você não para ali uns minutinhos, né, um dia sequer, uma horinha do seu dia, antes de começar a tomar atitudes
com relação à sua alimentação, com relação à sua rotina, se você não faz uma autoanálise, vai chegar um momento em que você vai se sentir perdido. Você não vai saber para onde ir ou o que fazer. Primeiro de tudo, você precisa entender em que momento você está, né? Quais são os primeiros passos que você precisa dar? Quais são as coisas mais urgentes que para você precisam ser modificadas? Então, assim, fazer uma autoanálise, saber quais são os pontos que mais te prejudicam. Às vezes, o que mais te prejudica no momento não é você não estar lá no seu corpo, naquele corpo sarado. Às vezes, o que mais te prejudica é porque você não tem uma qualidade de sono legal. Às vezes, o que mais te prejudica no momento é porque você se sente indisposto, você já acorda cansado, você não consegue nem, às vezes, descer lá no ponto de ônibus e ir caminhando até o seu trabalho porque você se cansa muito rápido. Ou seja, elencar o que é prioridade para você no primeiro momento. Isso também é importante. E por quê? Porque quando você resolve isso, esse fator que está mais alarmante ali para você, o que está mais te prejudicando, isso acaba se tornando um motivo para você continuar. Porque você pensa assim, caramba, eu me sentia tão disposto, eu não tinha uma noite de sono legal, eu não conseguia fazer uma caminhada de 5 minutos e agora eu já estou conseguindo fazer. Com poucas mudanças que eu fui fazendo na minha rotina, na minha alimentação, eu já alcancei isso daqui que estava sendo prejudicial para mim. Então, se eu continuar, muito mais coisas eu vou alcançar. Então, assim, façam uma autoanálise, se conheçam, busquem se conhecer. Isso é importante para quem quer iniciar o processo de emagrecimento. E se você já iniciou, se você está lá no meio da jornada, no meio da caminhada e não fez isso, volta, para um tempinho e faz essa autoanálise. Busca se conhecer, busca entender os seus motivos, para onde você quer ir, o que você deseja com o processo de emagrecimento. Não sai fazendo tudo assim, sem determinar um motivo, sem determinar o porquê daquilo ali que você decidiu fazer. Então, para quem ainda não começou o processo de emagrecimento, minha dica de ouro aqui da live, faça essa autoanálise. E para quem já está no processo de emagrecimento, para quem já iniciou essa caminhada, para um pouquinho e reflete sobre você, reflete sobre os seus motivos, para onde você quer ir, o que você deseja com todas essas mudanças que você está fazendo. Bom, gente, entrou uma galerinha aí, né, depois que eu iniciei. Para quem chegou agora e está meio perdido, eu estou falando sobre como manter o foco, como se manter constante no processo de emagrecimento. Se tiverem alguma dúvida, gente, ao longo da live, coloca aí nos comentários, tá bom? Fiquem à vontade para colocar aí suas dúvidas, que no finalzinho eu sempre volto para poder estar respondendo, ok? Então vamos lá, eu falei que eu separei aqui, na verdade, 4 passos para que vocês possam colocar em prática. A partir do momento que a live aqui acabar, vocês já conseguem fazer isso e assim manter foco total, manter constância no processo de emagrecimento. E a primeira dica, né? O primeiro passo que eu quero dizer aqui para vocês é: um passo de cada vez. Mudanças radicais não geram constância. Eu falei lá no iniciozinho da live, né, sobre pessoas que decidem fazer dietas super restritivas, que decidem uma estratégia que é muito difícil de ser seguida, que é difícil se manter constante, porque realmente tudo que você traz para a sua vida de mudança radical demais, que é algo completamente diferente da sua rotina, para manter se torna difícil. Então, para um processo de emagrecimento ele ser constante, para que você consiga dar continuidade ao que você está fazendo, é preciso que você dê um passo de cada vez. Lembra? Eu acabei de falar com vocês aqui sobre
estabelecer o que é prioridade no momento para ser resolvido. Isso se encaixa perfeitamente nessa primeira dica. Por quê? Quando você estabelece quais são as suas prioridades, o que é mais importante para ser resolvido, você trabalha naquilo ali primeiro. Quando você resolve, você parte para um outro item. Às vezes o que mais te atrapalha é o estresse. E aí você acaba descontando na comida o tempo todo. Então, vamos resolver primeiro esse item. Vamos tentar amenizar esse estresse, buscar formas para que você alivie a tensão que não sejam relacionadas com a comida. Vamos resolver isso primeiro, se isso é a sua prioridade. Depois, já resolvi a questão do estresse. Agora a minha dificuldade está em fazer exercícios, me exercitar. Vamos resolver isso agora. É um passo de cada vez. Não adianta você pegar todas as coisas que você quer mudar e a partir de agora, desse momento, eu sou uma nova pessoa, eu faço tudo diferente. Um exemplo aqui para vocês entenderem. Quando eu estou atendendo um paciente e ele vem ali no primeiro mês, a primeira consulta, eu tenho várias coisas ali para poder modificar, eu tenho alimentação para modificar, eu tenho exercício para colocar, eu tenho introdução de mais algumas coisas, é um mundo de coisas ali para mudar. E se eu vou ali com muita sede ao pote, com tudo ali para a pessoa vai olhar assim, caramba, é tanta coisa que eu preciso mudar, não consigo. Então a pessoa desiste lá naquele primeiro momento. Ou então, quando ela não desiste, ela até tenta colocar aquilo em prática. Mas por ela não conseguir, ela acaba desistindo também. E tudo por quê? Porque foi ali apresentado todas as coisas de uma vez só para aquela pessoa mudar. Você se propôs a mudar tudo de uma única vez. Quando não. Quando o ideal é fazer o quê? É ir mudando aos pouquinhos. Um passo de cada vez. Hoje você foca no item. Resolveu aquilo ali? Saiu do sedentarismo? Tá conseguindo se exercitar? Agora a gente parte para uma outra questão. Agora a gente tenta resolver um outro problema dessa sua lista. E por isso eu sempre falo, fazer essas listas é sempre, gente, papel e caneta. Nunca façam essas anotações de forma mental, porque vai chegar um momento em que vocês vão esquecer e vocês não vão dar prioridade àquilo ali. Então é sempre bom papel e caneta. Ok, gente? Então, um passo de cada vez. Porque, gravem essa frase, mudanças radicais não geram constância. Segundo passo aqui, gente, segunda dica. Entenda os sinais do seu corpo. Porque assim, às vezes, a pessoa ela inicia um processo de emagrecimento e aí ela vai lá, né? Primeiro lugar que a pessoa vai, coloca lá no Google. Como emagrecer em 30 dias? De quanto em quanto tempo eu tenho que me alimentar para perder peso? Qual é a melhor dieta? O que eu preciso fazer para perder a barriga? Como que eu emagreço rápido? E aí o Google vai te dar lá todas as informações possíveis daquilo ali que você pesquisou. Porém, o que está ali pode se adaptar a você ou não. Porque ele não está avaliando você de forma individual. Ele simplesmente só te deu uma resposta. Não quer dizer que aquilo ali vai funcionar para você. Então é importante que você entenda o seu corpo. E quem melhor do que você para entender isso? Entender quais são os momentos em que você realmente está sentindo fome. Eu já falei em lives aqui anteriores sobre a diferença de fome física e fome emocional. Só abrindo um pequeno parênteses aqui para vocês entenderem, fome física é aquela que está relacionada ao seu estado fisiológico. Sua barriga, seu estômago começa a roncar, você começa a se sentir meio fraco, você está com fome. Fome emocional está sempre ligada a um desejo muito específico, uma vontade muito específica. Você não está com fome, você não está ali precisando ingerir alimentos. Você simplesmente sente uma vontade, sente um desejo por algum alimento em específico. Na fome física, não. O que tiver de disponível ali, para você já tá bom, porque vai saciar a sua fome. Então, é importante saber diferenciar esses momentos. É importante saber quando é que você realmente está sentindo fome. Aí tem pessoas que sentem uma fome absurda de manhã, elas precisam tomar um café reforçado.
Tem pessoas que não sentem fome de manhã, que não conseguem tomar café da manhã. Aí ela foi lá no Google, viu a dieta lá X, você precisa tomar o seu café da manhã, comer isso. Daqui a 3 horas, 2 horas, você precisa se alimentar de novo e comer isso. Às vezes a pessoa não tem fome para tudo isso. Ou então, tá lá, ó, você só pode fazer uma refeição no dia. E aí, a pessoa que trabalha, fica o dia inteiro fora, fica completamente estressada, porque como é que ela vai ficar ali fazendo tudo o que ela tem que fazer? Às vezes o trabalho dela é indo de um lugar para o outro, se movimentando, com uma única refeição, sentindo fome o dia inteiro. O que vai acontecer? A pessoa vai ficar estressada. E qual é o alimento que a pessoa vai procurar? Os alimentos mais gordurosos, mais açucarados. E aí, ela vai acabar desistindo do processo de emagrecimento, porque ela vai ver que aquilo ali para a vida dela não se encaixa. E realmente não se encaixa, mas não quer dizer que não se encaixe algo para você. Por isso que é importante entender os sinais do seu corpo, se conhecer, saber o que vai funcionar para você. Se você é uma pessoa que precisa se alimentar de 3 em 3 horas, ok. Se você é uma pessoa que não consigo me alimentar de 3 em 3 horas, porque nem minha rotina dá. Minha rotina de trabalho é intensa, é muito louca, nem isso pra mim dá. Ou seja, é preciso saber o que funciona pra você. É preciso com que você entenda o seu corpo e respeitar o seu corpo, respeitar os sinais que ele te dá. Terceiro passo, gente. Errou, continua. Isso é extremamente importante, porque vai acontecer. Tô sendo bem sincera aqui com vocês. Não é errado errar no processo de emagrecimento. É mais do que comum e às vezes até se torna bom, porque você acaba aprendendo com isso. É aquilo, não é porque você iniciou um processo de reeducação alimentar que você nunca mais vai poder comer o que você gosta. Pelo contrário, você pode e deve comer os alimentos que você gosta. Só que num processo de reeducação alimentar, o que acontece? Você aprende a se alimentar da forma correta. Você aprende os sinais da sua fome, quando é fome física, quando é fome emocional. Você aprende que você tem que ter o equilíbrio na hora de se alimentar, que você não precisa sair comendo que nem um louco desesperado, como se não fosse mais ver comida no dia seguinte. Então, assim, fazer um processo de reeducação alimentar envolve tudo isso. Então, errou, deu aquela jacada, deu aquela enfiada no pé lá na jaca, legal. Saiba o seguinte, não importa o que eu fiz aqui, na próxima refeição, no dia seguinte, eu volto ao que eu estava fazendo antes. Errei, tudo bem, passou, já foi. Vou voltar aqui para minha rotina, vou voltar para o que eu estava fazendo. Porque isso é o mais importante. Porque quantas não são as pessoas que exageram no final de semana e aí chegam na segunda-feira e não conseguem voltar para a sua alimentação, não conseguem voltar para a sua rotina. Porque elas acabam nutrindo um sentimento de culpa muito forte. Elas acabam nutrindo esse sentimento de arrependimento muito forte. Então, saiba uma coisa. Errou, passa por cima e continua. Quarto passo, gente, esse é extremamente importante também. Todos eles são, né? Mas esse vocês precisam mesmo colocar em prática. Estabelecer metas realistas. E por quê, gente? Às vezes a pessoa ela tem lá como meta final, como objetivo final, perder 30 quilos. E aí ela estabelece isso como meta para o primeiro mês. E aí passam-se os 30 dias e a pessoa não perde os 30 quilos. E aí ela se frustra. Aí ela pensa, pra mim não funcionou. Fiz tudo lá o que aquela nutricionista lá falou, fiz tudo certinho, bonitinho, mas não perdi os 30 quilos, então vou desistir. Mas, gente, espera lá. Quanto tempo a pessoa levou para engordar aqueles 30 quilos? Eu garanto que não foi um mês. Então, porque em um mês a pessoa encasqueta na cabeça de que quer perder aqueles 30 quilos? É um processo, é algo que vai demandar um certo tempo, é algo que vai exigir de você uma certa paciência, mas não quer dizer que não vai acontecer e também não quer dizer que vai demorar todos os anos que você levou para ganhar aquele peso. Ou seja,
é realmente estabelecer metas que sejam possíveis de ser alcançadas. Agora, se a pessoa pega esses 30 quilos e divide ali, eu vou perder 3 quilos por mês. Eu acho que isso eu consigo. Aí a pessoa passa lá ao final dos 30 dias, viu que perdeu 2,5 kg. Caramba, quase consegui os 3 quilos. Fiquei super pertinho da minha meta. No mês seguinte eu vou me esforçar mais. Olha como é que muda. Olha como é que o cenário ele fica diferente. Não fica mais atrativo do que você terminar o mês. Poxa, perdi 2 quilos, faltam 18 ainda. Não deu pra mim. Então, assim, estabeleça metas realistas. Veja o que vai funcionar para você, o que cabe dentro da sua realidade. Às vezes você quer ter uma alimentação extremamente mirabolante, daquela lá que o chefe, sei lá da onde, faz. Mas às vezes isso não cabe na sua realidade. Eu fiz uma live, agora eu não vou lembrar quando, acho que não sei se foi semana passada, semana retrasada, falando exatamente sobre isso. Emagreça com o que você tem. Ela está disponível aqui no GTV, depois vocês podem dar uma olhadinha lá e assistir, ficou super interessante. Então assim, entenda a sua realidade, entenda o que vai funcionar para você, o que cabe para você, o que é possível você trazer para sua rotina. Não sai fazendo o que as outras pessoas estão fazendo. Por isso que é importante. Quer emagrecer? Ok, mas faça por você. Tome a decisão por você e não pelos outros. Porque vai chegar um momento em que você vai se frustrar. Porque vai chegar um momento em que você vai falar assim, caramba, isso não funciona pra mim. Funcionou pra fulano, mas pra mim não tá dando certo. E aí você vai desistir. Então, se você quer se manter constante, se você quer manter o foco total, grava essa frase. Tem que funcionar para você. Tem que ser para você. Se tiver sido feito para outra pessoa, se tiver sido pensado para outra pessoa, vai chegar um momento que vai dar ruim. Então, assim, pense em você. Faça essa autoanálise, se conheça para depois começar a pensar nas estratégias, para pensar nos seus motivos, para pensar nos seus objetivos. Pense em você primeiro. Se conheça. Esse, assim, é o primordial para quem deseja emagrecer e se manter constante no processo de emagrecimento. Bom, gente, isso é o que eu queria trazer aqui para vocês. Agradeço de coração a participação de vocês, quem ficou aqui comigo até o final. Lembrando, hoje a live foi num dia diferente, num horário diferente, mas na semana que vem eu volto com a programação normal. As lives terças e quintas às 20 horas. Ok, pessoal? Lembrando, quem ainda não tá lá no canal do Telegram, o link tá na bio aqui do Instagram. Só clicar nele que vocês conseguem ter acesso ao canal lá no Telegram para receber conteúdos diários, saber de todas as novidades, porque tem muita coisa boa vindo por aí. Um grande